Olá, nós estamos iniciando mais um Conectados. E o Conectados de hoje vai falar sobre o tema Não se irrite, com base em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 25. Não se irrite porque é um tema muito importante para nós hoje, porque temos como exemplo ali o que aconteceu na China. Na China, por causa da quarentena, já existem alguns estudos, já existem algumas reportagens que mostram que depois da quarentena houve um número exacerbado de divórcios. Nunca houve na China tantos pedidos de divórcio. Isso porque os casais ficaram presos em casa, tiveram que conviver, mas se irritaram. E isso levou ao divórcio. É óbvio que a gente tem muitos motivos para falar. Mas eu quero enfatizar o fato de que existem coisas que com a convivência vai nos chateando, nos irritando. E se nós não soubermos lidar, nós podemos chegar a situações semelhantes ao que aconteceu na China. A convivência fez com que casais se separassem. Eles passavam muito tempo trabalhando, fora de casa, e a quarentena fez com que eles ficassem mais tempo em casa. E a palavra que eu tenho para ti, não só para os casais, mas para todo relacionamento dentro da casa, dentro da sua casa, ou com qualquer pessoa fora dela, é não se irrite. Não se irrite. Isso serve para qualquer coisa. O texto bíblico não está falando especificamente para casais, ele está falando para relacionamentos. Ele está falando de relacionamentos. Então, quando eu leio o texto, a primeira coisa que me vem à mente é que a primeira instrução é que eu tenho que me revestir de virtudes que reflitam o novo homem que eu sou. Eu preciso me revestir de novas virtudes. Revistam-se de novas virtudes. Que virtudes são essas? O texto no versículo 12 e 13, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Portanto, nós precisamos nos revestir de novas características que reflitam aquilo que nós somos, povo de Deus, eleitos de Deus. E aí você tem misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso aqui certamente salva qualquer relacionamento. E ele não fala apenas desse revestimento, mas ele fala para nós nos suportarmos. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Perdão, tão escasso hoje em dia. As pessoas não sabem mais o que é perdoar. As pessoas têm dificuldade de perdoar de verdade. As pessoas têm dificuldade de realmente deixar de sentir rancor, deixar de sentir ódio, deixar de sentir raiva. Nós precisamos perdoar porque fomos perdoados por Deus. O motivador do nosso perdão é porque nós recebemos um grande perdão e nós não merecíamos ele. Então o perdão não é dado para quem merece, lembre-se disso. Perdoe. Nessa convivência mais estreita dos casais, dos filhos, dos parentes, as pessoas estão mais em casa, estão convivendo mais. A convivência certamente gerará alguns conflitos e esses conflitos precisam ser resolvidos com a base no perdão. Dentro de casa, fora dela, em qualquer lugar que nós formos. E o texto aqui fala revesti-vos, pois, ou seja, faz uma ligação com o que foi dito anteriormente. Principalmente com o versículo 10, que diz, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então aqui ele está ampliando, no versículo 12, a partir do versículo 12, ele está ampliando o que foi dito antes. Então ele está dizendo, revistam-se
de características que reflitam quem vocês são. O que vocês são agora, novo homem, nova criatura, criados à imagem de Deus. Uma imagem renovada em vocês. E aí ele diz, suportai-vos mutuamente uns aos outros, perdoai-vos. Suportai-vos aqui seja suporte. Perdoai-vos. Mas não só isso. Você precisa também se revestir do amor e da paz. Versículos 14 e 15 que diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Riquíssimo texto, a gente tem muita coisa para falar, mas eu quero enfatizar o acima de tudo, porém, esteja o amor. O amor, ele é enfatizado em vários textos bíblicos. O amor, ele é enfatizado em vários locais da palavra de Deus. Você tem Filipenses capítulo 1, Paulo enfatizando o amor. Você tem Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, ele fala do amor como algo supremo também, como algo que deve nortear o nosso comportamento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, já vai falar da paz, que também é enfatizado aqui no texto. Então você tem o amor, você tem a paz, que diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Portanto, nós precisamos amar. Nós precisamos fazer com que a paz seja o árbitro em nosso coração. E por fim ele diz, sejam agradecidos. Ele termina essa parte dizendo que mostrando que a gratidão está totalmente linkada à paz, porque ela promove a paz. Então nós precisamos, segundo o texto, colocar o amor como vínculo da perfeição, ter a paz de Cristo como árbitro em nosso coração e sermos agradecidos. Isso vai ajudar a resolver os nossos problemas, a lidar com os nossos dilemas. E por fim, o texto fala revestindo-se, para que nós nos revistamos de instrução e não de reclamação, porque ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Mais uma vez ele fala de gratidão. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Então nós temos aí várias instruções que nos ajudam a mantermos os nossos relacionamentos em paz, a mantermos a nossa convivência em casa e fora dela, de maneira que glorifique a Deus e honre o nome do Senhor. Então ele fala para nós buscarmos boas instruções voltadas para a sabedoria. Ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente. E aqui eu quero enfatizar em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Tem muitas casas, tem muitos lares que não estão repletos de hinos, salmos, louvores, cânticos espirituais, sabedoria, palavra de Deus. Muitas casas estão aí passando o dia, mas o sacerdote não reúne a família, o homem aí responsável pela casa não reúne a família para juntos louvarem a Deus, adorarem. A mãe também não tem ensinado seus filhos. Irmãos, os casais muitas vezes não sentam para conversar e não sentam para ler a palavra do Senhor, para orar juntos. Isso é um grande problema. Nós queremos evitar problemas. Nós queremos que a paz reine em nosso lar. Para isso, nós precisamos, sim, louvar a Deus, encher a nossa casa de louvor, adoração, cânticos espirituais, palavra de Deus, sabedoria. Nós precisamos disso, irmãos. Então lembre-se. Na China, óbvio que por vários motivos, as casas estão ruindo, as famílias ruíram, muitas delas, depois da quarentena. Para que não aconteça isso no nosso lar, para que não aconteça isso na nossa família, nós precisamos nos revestir do que a palavra acabou de nos dizer. E aí tem várias coisas, vários elementos. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos encher a nossa casa de cânticos, louvores, palavra do Senhor. Nós precisamos fazer com que a nossa vida seja regida pela palavra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Tenha um ótimo dia. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal.
Quanto mais inscritos, melhor, porque vão abrindo aí algumas configurações diferentes, tá bom? Então, se inscreve aí, nos ajuda nesse sentido. Deus abençoe, até mais.